Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso quadro. Vamos fazer essa comparação inicial. Então, hoje vamos falar sobre derivadas. Bom, lá no cálculo 1, você tinha uma função que dependia de uma única variável. E aí você sabia calcular a derivada dessa função. Só que antes de você calcular a derivada da função, você aprende a calcular a derivada pela definição, que eu particularmente acho o jeito mais divertido de calcular uma derivada. Só que você só calcula no início e depois você esquece. Mas você aprende lá em cálculo 1 que a definição da derivada de uma função de uma única variável é um limite. Então, toda derivada é um limite. É o limite daquele quociente de Newton. Então, para a gente falar de derivada, a gente fala de uma taxa de variação. Então, você aprende no ensino médio o que é uma taxa de variação média. Por exemplo, o que é uma velocidade média? É quando você pega o que você variou no espaço e divide pela variação do tempo. Então, isso não é novidade para você. Só que quando você chega no cálculo, você aprende a definir uma taxa de variação instantânea. Então, você pode começar a falar agora sobre uma velocidade instantânea, o que antes era impossível sem o cálculo. Porque como é que você ia definir uma coisa instantânea se você precisaria, nesse caso, que o seu tempo fosse zero? Mas como é que o seu tempo ia ser zero se ele é o denominador? Não dá. Mas com o cálculo, você consegue, pelo menos, fazer com que esse denominador ele esteja tendendo a zero. E aí você resolve o problema. Então, você aprende, na primeira aula de derivada, de cálculo 1, você aprende que derivada é isso daqui, ó. Derivada é o limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, quando h tende a zero. Claro que isso aqui tem uma outra variação da derivada, que usa aqui t e t0, não tem problema, estou usando aqui essa variação do h. Mas isso daqui a gente chama de derivada. Então, derivada é esse limite aqui. Aí lá nas primeiras aulas de cálculo, você aprendia, você fazia assim, calcula para mim a derivada do x² pela definição. Vocês fizeram muito isso? Fizeram. Na lista semanal, principalmente, vocês fizeram muito isso. Então, você simplesmente calculava o valor desse limite aqui. Então, esse limite aqui, você definia como sendo a derivada da sua função. E a gente escrevia assim, escrevia só f' de x0. Então, essa linha que a gente escrevia aqui significava o quê? Significava que eu estou calculando a derivada de f no ponto x0. Aí, claro, tinha uma outra notação também, além da derivada, que era a notação df dx, notação de Leibniz. Então, a gente escrevia ou assim, ou escrevia assim também. Isso aqui também estava me referindo que estou derivando a minha função f em relação a x, calculando a derivada no ponto x0. Aí, geometricamente, o que era a derivada no cálculo 1? Geometricamente, a derivada era o coeficiente angular da reta tangente. Isso era outro ponto importante. Era você entender a definição de derivada como o limite desse quociente de Newton e você entender geometricamente que isso daqui era o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, quando você calcula a derivada em um ponto, o que você está fazendo é calculando essa inclinação aqui, ó. Por exemplo, temos aqui um gráfico, aí eu escolhi esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui é o ponto x0. Para esse ponto x0, eu calculei a derivada. Mas o que é a derivada dele? É o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto aqui. Então, se você conseguir desenhar aqui a reta tangente a esse ponto, você sabe que o coeficiente angular dela, que é dado pela tangente desse ângulo aqui, é justamente a derivada da minha função. Tanto que a partir daqui você fazia a equação da reta tangente.
Como é que era a equação da reta tangente em um ponto do gráfico? Tinha uma fórmula para isso. Bom, o que é uma equação da reta, gente? Equação da reta é isso daqui. Você escreve assim, y menos y0, ou f de x0, igual ao coeficiente angular, que a gente chamava de m no ensino médio, vezes x menos x0. Isso era a equação de uma reta. Sim ou não? Sim, né? Só que você aprende no cálculo 1 que este coeficiente angular aqui nada mais é do que a derivada da minha função no ponto. Então você não usa mais aqui o m. Agora você já sabe que esse m é a derivada da função no ponto. Ou melhor, deixa eu usar outra notação. Você aprende que é a derivada de f aplicada no ponto x0. Então, isso daqui é a equação da reta tangente a esse ponto. Deu para relembrar, gente, o que é derivada em cálculo 1? Vocês lembram disso daqui? Se eu pedisse para vocês, questão de cálculo 1, pega x² e calcula a derivada pela definição. Você saberia fazer? Saberia. É só jogar nesse limite aqui. Se eu te pedisse, olha, calcula para mim, determine a equação da reta tangente a um ponto, sei lá, ponto x igual a 1, para a função x². Você saberia fazer isso daqui? Saberia também. Agora, em cálculo 2, como é que a gente vai fazer isso? Porque em cálculo 2, eu tenho uma função que depende de duas variáveis, x e y. Então, como é que eu vou definir uma função como é que eu vou definir uma derivada para esse tipo de função? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, olha só. Em cálculo 2, você tem agora uma função que depende de duas variáveis. Para talvez ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo já. Então, por exemplo, vamos escolher aqui a minha função x² mais y². Então, essa função aqui a gente já conhece. É o famoso paraboloide. Inclusive, na prova de vocês caiu algo parecido com isso, Só que um paraboloide invertido, para ficar que nem uma montanha deslocada. Enfim, então você já sabe como é essa função e você já sabe também como é o gráfico dela. Para você fazer o gráfico dessa função, você faz as curvas de nível, você faz a interseção do gráfico no plano XZ, no plano YZ, são aquele passo a passo que a gente aprendeu. Por exemplo, se eu quero achar como é o gráfico dessa função no plano YZ, olha só a minha pergunta, isso é importante para entender aqui a derivada. Se eu quero achar a interseção dessa função no plano YZ, olha a minha pergunta. O que eu tenho que fazer com essa função para achar a interseção do gráfico dela no plano YZ? O que eu tenho que fazer, gente? Isso é uma pergunta de cálculo 2 agora. O que eu tenho que fazer para encontrar a interseção do gráfico dessa função no plano YZ? Eu tenho que zerar o x. Muito bem. Então, o plano YZ é a mesma coisa que o plano x igual a 0. Ou seja, eu faço o plano o x igual a 0, cortar o gráfico da minha função e eu vejo que desenho isso vai me dar. Aí, nesse caso aqui, se eu zero a minha função, então vai ficar assim, a minha função vai ficar z, que é o f de xy, vai ser o f, quem vai ser o z? Vai ser o f de 0y. Bom, nesse caso aqui, se eu zero o meu x, a minha função vai ser y². Quando eu faço z igual a y² e desenho isso aqui, desenho isso no plano YZ, que é o plano x0 também, como vai ser o gráfico? Isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Então, eu já sei que o gráfico da minha função, quando eu corto no plano x igual a 0, ela se comporta como esta parábola. Aí, na hora que eu for desenhar o gráfico, o meu gráfico vai ter aqui uma parábola.
Aí, eu juntando as outras informações, que são as curvas de nível, eu consigo obter aqui o meu paraboloide. Tudo bem? Então dá. Isso aqui tudo a gente já sabe fazer. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para o que a gente faz nessa etapa aqui, ó. Nessa etapa, o que a gente faz é pegar uma das variáveis e igualar a uma constante. Nesse caso, a constante que a gente iguala é x igual a 0. É isso que a gente está fazendo. Quando nós fazemos isso, ó, quando eu pego uma das variáveis, ou x ou y, e igualo a uma constante, você concorda comigo que a minha nova função, ela depende de uma única variável? Sim ou não? Sim. E é por isso que o gráfico dela é um gráfico lá do cálculo 1. É o gráfico de uma função de uma única variável. Sim ou não? Sim. Agora eu te pergunto, isso que a gente faz aqui, ou seja, pega uma das variáveis, igual a 0. Eu poderia fazer a mesma coisa, só que escolhendo uma outra constante. Por exemplo, ao invés de eu escolher x igual a 0, eu poderia pegar o x e igualar, fixar ele a uma outra constante, por exemplo, x igual a 1. O que vocês acham? Poderia fazer isso, sim ou não? Poderia, né? Aí, nesse caso, é como se eu estivesse pegando o meu gráfico e cortando o gráfico não no plano x igual a 0, mas fatiando o gráfico no plano x igual a 1. É isso que eu estaria fazendo. Então, olha só. Assim como eu fiz aqui com o plano x igual a 0, eu poderia fazer também com, vou colocar bem aqui, com o plano x igual a 1. Nesse caso, se eu considerar o plano x igual a 1 para essa função, vai ficar z igual a f de, no lugar do x eu vou colocar 1, e no lugar do y eu vou continuar sendo y. Aí como é que vai ficar a minha função? Minha função vai ficar y ao quadrado mais 1. Tudo bem? O que significa isso, gente? Significa que quando eu pego o gráfico da minha função de duas variáveis, faço um corte transversal, só que agora no plano x igual a 1, quando eu faço o corte e olho para o que deu o corte, vai me dar essa função aqui. Você sabe fazer o gráfico de uma função dessa? De uma variável? Sabe. Como é o gráfico disso daqui? Seria uma parábola com cavidade para cima, só que deslocada uma unidade, né? Então seria algo mais ou menos assim. Seria algo mais ou menos assim, tá? Só que aqui, ó, aqui é o valor 1. Tudo bem, gente? Então, ó, quando eu pego, olha só o que eu estou fazendo. Quando eu pego este gráfico aqui, faço um corte nele, no plano x igual a 1, então imagina, está aqui o gráfico, imagina que eu estou fazendo aqui um corte, ó, estou pegando um plano aqui, ó, um plano transversal, esse plano está passando aqui, ó, em x igual a 1, tá? O plano está cortando aqui x igual a 1, então quando o plano ele corta o gráfico da minha função fica algo, ó, por exemplo, mais ou menos assim, ó. Tá? Então, ó, quando eu faço o corte nessa função aqui, deixa eu tirar aqui. Então, ó, quando eu faço um corte no gráfico dessa minha função, o que eu obtenho é esse desenho aqui, ó. É uma parábola. Deixa eu tirar essa parte aqui, só para a gente enxergar melhor. Pronto, agora ficou melhor. Tudo bem? Então, isso vale para qualquer x. Por exemplo, se eu escolhesse x igual a 2, eu ia fazer um corte na minha função, isso ia me dar o gráfico de uma função no cálculo 1. X igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 2. Então, para cada vez que eu fixo o meu x na minha função, geometricamente, eu estou fazendo a interseção da minha função, estou fazendo com esse plano, e isso vai me dar um gráfico. Até aqui tudo bem? Tá, o que isso tem a ver com derivada até agora? Que até então só estou pegando um gráfico e fazendo cortes nele, né? Coisa que a gente já estava fazendo antes para desenhar o gráfico de uma função. Só que olha só, por que isso é importante? Perceba o seguinte, toda vez que você pega uma função de duas variáveis e fixa
uma das variáveis, essa nova função é uma função que eu vou chamar de g, só que essa função g, ela só depende agora de uma variável. Então, toda vez que você pega uma função de duas variáveis e fixa, ou seja, você pega ou x ou y, escolhe um valor para ele, um número, a nova função é uma função que depende de uma única variável. Gente, se você tem uma função de uma única variável, no caso, por exemplo, essa daqui, você sabe calcular a derivada dela? Sim ou não? Sabe, né? Qual é a derivada dessa função aqui? É 2y, né? Só aplicar as regras de derivação. Ah, professor, quer dizer então que se eu tenho uma função de duas variáveis e uma das variáveis eu transformo em um número e eu posso escolher o número, pode ser 1, 2, 3, aí eu fico com uma função de uma variável só? Sim. E aí eu posso derivar que nem no cálculo 1? Sim. Tá? Então, por enquanto, se eu pego uma função e fixo uma das variáveis, ou seja, eu transformo uma das variáveis em um número, eu consigo uma função de uma única variável, e essa função de uma única variável, eu consigo fazer a derivada dela. Tá? Ok. A partir desse conceito, então, dessa ideia, eu vou definir o que vai ser derivada para a gente em cálculo 2. Só que essa derivada em cálculo 2, eu vou dar um nome especial para ela. Ela vai ser uma derivada parcial. Parcial. Esse que é o nome. Por que parcial? Porque se você reparar, na hora que eu for calcular uma derivada parcial de uma função de duas variáveis, apenas uma delas é que vai estar variando. E a outra vai estar fixa. Por exemplo, aqui, ó. Eu primeiro fixei o x igual a 1. Eu fixei o x e quem está variando aqui é apenas o y. Então, na hora que eu for calcular a derivada, eu calculo a derivada apenas para y e não para x. Por isso que é uma derivada parcial. Eu vou derivar parcialmente em relação a y e não em relação a x. Poderia derivar parcialmente em relação a x? Poderia. Para isso, o que eu teria que fazer? Teria que fixar o y. Se eu fixo o y, eu fico com uma função só de x e aí eu derivo parcialmente em relação a x. Tá bom? Então, vamos começar as formalidades aqui. Então, o que é uma derivada parcial? Bom, vamos dizer que eu tenho uma função aqui, ó. Eu tenho uma função f de duas variáveis. O que eu estou fazendo aqui, o raciocínio, vale para uma função de 3 variáveis, 4 variáveis, tanto faz. Mas eu começo assim e depois a gente generaliza. Então, ó, imagina que você tem uma função de duas variáveis. Aí eu vou fixar uma delas. Por exemplo, fixando. Aqui, gente, quem vocês querem fixar? O x ou o y? Podem escolher. Ó, se você fixar o x, é o y que vai variar. Se você fixar o y, é o x que vai variar. Então, você quer fixar qual? X. Ó, x, y. Primeiro falaram x, então vamos fixar o x. Então, ó, fixando o x. Aí, olha só, gente, mas eu não vou dar um número certo para ele, mas eu vou falar assim, x igual a x0, tá bom? Quando você lê x0, entenda que é uma constante. O x não está variando mais, tá bom? Então, ó, fixando x igual a x0, o que eu tenho agora? Eu tenho f de x0, y. O x está fixo e o y não está fixo. Se eu fixei o x, se eu dei um valor para x, então agora essa minha nova função, ela só depende de y. Então, vou chamar ela de g de y. Agora que a minha função g depende apenas de y, eu sei calcular a derivada dela? Sei. Eu sei calcular a derivada dela pela definição de limite? Sei também. Então, quem seria a derivada de g? Quem seria a derivada de g aplicada em um ponto y0? Seria igual ao limite... Aliás, isso aqui eu vou até colocar de outra cor, só para chamar a atenção. Então, ó, quem seria a derivada de y aplicada no ponto y0? Seria
o limite, quando h tende a zero, de g de y0 mais h menos g de y0 dividido por h. Até aqui alguma novidade? Nenhuma, porque é do cálculo 1. Só que quem é g? Não é f de x0, y? Então eu vou substituir g por f de x0, y. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual, agora eu vou colocar de amarelo, ao limite de, aqui ó, no lugar de g de y0 mais h, eu vou colocar f de x0, y0 mais h, menos, aqui eu vou substituir por aquele, f de x0, y0, dividido por h, quando h tende a zero. Tá? Então, ó, não fiz nada demais. Tá? Volta para cá. Ó. Ah, professor, não entendi. Volta para cá. Eu tinha uma função de duas variáveis, fixei uma delas, que nem eu dei o exemplo ali no outro quadro. Da feita que eu fixei uma delas, então agora essa minha nova função só depende de y, por isso que eu chamei ela de g de y. Como essa nova função só depende de y, eu sei calcular a derivada dela, pelo limite, inclusive. Tá aqui, ó, o limite. Só que g, quem é g? G é essa função aqui, é f quando x está fixado. Então, eu substituí g por f. Então, esse limite aqui que vocês estão vendo é o que nós vamos chamar de uma derivada parcial. Então, o que é derivada parcial para a gente, em termos de limite, ela é esse limite aqui. Então, se você quer calcular a derivada parcial de uma função, você pode jogar esse limite. Agora eu te pergunto o seguinte, olha para cá, olha para esse limite. Perceba que a minha função, originalmente, ela tinha duas variáveis, x e y. Uma delas eu fixei e a outra está variando. Olhando só para esse limite aqui, você consegue me dizer qual das variáveis está variando, se é a variável x ou y? É y. Por que eu sei que é y? Porque é aqui na segunda coordenada que eu estou somando com h, que eu estou tendo um acréscimo. Na primeira coordenada, perceba que não está mudando nada. Ó. Eu tinha x0 aqui e x0 aqui. O que eu quero dizer com isso? É que na primeira coordenada eu estou paradinho, eu estou fixado, não estou me mexendo. Na segunda eu estou. Na segunda coordenada, aqui com esse y0, eu estou acrescentando um h. Então, eu estou tendo um acréscimo aqui. O que significa, matematicamente, que eu estou tendo uma variação em y. Então, isso daqui é a derivada parcial em relação a y. Tudo bem? É a derivada parcial em relação a y. Por quê? Porque é o y que está variando. E o x está fixo. O x está parado. Tá, como é que eu vou representar isso em termos de notação? Eu vou escrever assim, ó. Ao invés de eu escrever df dy, que seria do cálculo 1, como é uma derivada parcial que eu quero representar, então eu vou escrever assim, ó. dρ de f, e aqui embaixo dρ de y. Como é que a gente lê isso aqui? Derivada parcial de f em relação a y, aplicado num ponto, que esse ponto aqui é o x0, y0, tá? Então, isso aqui é minha derivada parcial de f em relação a y. Se eu quiser calcular a derivada parcial de f em relação a x, qual é o primeiro passo, gente? O que eu tenho que fazer por primeiro? Fixar quem? Se eu quero calcular a derivada parcial em relação a x, eu vou fixar quem? O y, tá? Eu vou fixar o y. Então, fixando o y, fazendo o x variar, eu calculo a derivada parcial em relação a x. Então, vai ficar assim, ó. Então, ó. Então, se eu fixando o y, eu consigo calcular a minha derivada parcial de f em relação a x, porque agora é o y que está parado e o x então vai variar. Bom, qual vai ser a diferença dessa derivada aqui para essa daqui, né? No limite? Vai ficar
limite h tendendo a zero, e aqui vai ficar f. Ó, aqui vai ser a única diferença, vai ter uma diferença aqui. Qual é a diferença? Qual vocês acham que é a diferença aqui, ó, do limite daqui para cá? Onde é que está a diferença? Muito bem, é que eu vou somar o x0 com h e não mais o y0. Então vai ficar assim, x0 mais h, e agora o y0 vai ficar paradinho, ó, não vou somar ele com ninguém, aí menos f de x0 e y0 dividido por h. Ok? Então, isso daqui para a gente vai ser o que nós vamos chamar de derivada parcial. Derivada parcial de uma função em relação a x, derivada parcial de uma função em relação a y. Então, por enquanto, para a gente calcular a derivada parcial é calcular um limite. É calcular esse limite aqui, o que a gente consegue calcular tranquilamente, porque isso daqui cai no limite do cálculo 1. E aí você pode usar tudo que você aprendeu de limite em cálculo 1. Ou seja, isso aqui não vai nem cair no limite de cálculo 2, nem vai. Vai cair no limite de cálculo 1, por causa dessas variáveis que vão estar fixas. Aí vai ser um limite de uma única variável. Aí você consegue calcular. Tá? Ou pelo menos você vai entender esse limite como sendo de uma única variável. Apesar de que às vezes não vai ser bem isso, mas vocês vão entender daqui a pouco. Alguma dúvida aqui, gente? Então vamos continuar aqui falando sobre as derivadas parciais. Olha, eu só vou falar mais uma coisa de derivada parcial, e aí a gente vai resolver um monte de exercício. Tá? Então eu queria logo finalizar essa parte teórica agora, depois a gente fica só no exercício, só na aplicação, só no treinamento e pronto. Então, ó, você já entendeu o que é uma derivada parcial? Derivada parcial é esse limite aqui. Agora eu queria que você entendesse geometricamente. O que é uma derivada parcial geometricamente? Bom, eu acabei de te falar que no cálculo 1, a derivada parcial era o coeficiente angular aqui da reta tangente. Da reta tangente a um ponto. Em cálculo 2, a derivada parcial também é o coeficiente angular de uma reta tangente. Por exemplo, olha só. Imagina que eu tenho aqui, eu fixei o meu x. Eu fixei para x igual a 1. Aí eu obtive essa função aqui, ó, y² mais 1. Se eu calculasse a derivada parcial dessa função aqui no ponto y igual a 1, o que ia acontecer? Vamos lá. No ponto y igual a 1 ia ficar assim, ó, o g de 1 seria 1² mais 1, né? 1² mais 1, que é igual a 2. Tá? 2 também, obviamente, é a mesma coisa que o f de 1. Então, ó, se eu escolhesse aqui o ponto y igual a 1, lembrando que aqui é y, aqui é y e aqui é z. Se eu escolhesse aqui o ponto y igual a 1, o meu z ia dar 2. Então, estaria mais ou menos aqui. Então, estaria com esse ponto aqui. Tá? Então, ó, eu posso escolher um ponto, eu escolhi o ponto y igual a 1, eu estou me referindo a esse ponto aqui. Se eu calcular a derivada dessa função aqui, gente, vocês sabem calcular a derivada de uma função? Sabe, você já até me disse. A derivada é o quê? 2y. Se eu calcular a derivada dela, vai ficar assim, g' de y é igual a 2y. Só que eu tenho que aplicar num ponto que eu escolhi, é o ponto 1. Então, a derivada de g no ponto 1 é igual a 2. Sabe o que significa isso? Que o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, da reta tangente a esse ponto, o coeficiente angular é igual a 2. Ou seja, derivada parcial para a gente ainda é o coeficiente angular de uma reta tangente de uma curva como essa daqui. Então, se a gente fosse olhar graficamente aqui, ó, é como se eu tivesse pegado o gráfico da minha função, fatiado o gráfico. No momento que eu fatiei, eu obtive essa curva aqui, ó, essa parábola, escolhi um ponto e nesse ponto aqui eu calculei a derivada parcial. Então, para esse ponto, eu descobri o coeficiente angular da reta tangente que passa a esse ponto. Então, perceba que quando a gente fala de derivada parcial, é como se a gente estivesse voltando para o cálculo 1. É como se a gente, ao invés de considerar o gráfico inteiro, a gente considera um corte do gráfico.
E no corte desse gráfico, você tem uma função do cálculo 1. E aí você vai ter, para a função, a reta tangente àquele ponto. Né? Coisa que a gente já está acostumado. Em outras palavras, deixa eu falar isso de uma maneira formal agora. Deixa eu usar... Vou usar aqui o primeiro quadro. Ó, agora eu estou olhando a derivada parcial como sendo o coeficiente angular de uma reta tangente. Ou seja, aí aqui, para eu dizer qual é a reta tangente, depende de quem eu fixei. Depende da derivada parcial que eu estou calculando. Então, por exemplo, se eu fixei... Bora fixar aqui o... Fixando... bora fixar x. X como sendo igual a x0. Tá? Aí você já sabe. Quando eu fixo x igual a x0, eu estou cortando o gráfico da minha função no plano x igual a x0. Aí quando eu faço isso, eu vou obter um gráfico no plano yz. E aí eu estou falando então de uma derivada parcial de f em relação a y. Né? Já que o meu x está fixo, quem está variando é o y. E aí quando eu calculo a derivada parcial num ponto também y0, eu estou calculando o coeficiente angular de uma reta tangente. Mas o que é a reta tangente? Não é isso daqui, ó, y menos g de y0 igual a derivada de g no ponto y0 vezes x menos x0. Só que tem uma diferença, né? A diferença... Ou melhor, eu errei aqui. Eu errei porque não é y, né? É z. Z e aqui y menos y0. Por que é z? Porque antes a minha reta tangente era isso aqui, ó. Era y menos g de x0 igual a g' de x0 vezes x menos x0. Isso aqui era a minha equação da reta tangente no cálculo 1. Em cálculo 2, o que mudou? É que agora o meu y é o z. E o meu x é o y. Por quê? Porque agora o meu plano, antes o plano era plano XY. Aqui não. Aqui eu estou falando do plano YZ. Então vai mudar isso daqui só. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, ó, vou apagar aqui em cima. Então, quando eu fixo o meu x, essa daqui é a equação da minha reta tangente. É essa equação aqui, que é a mesma do cálculo 1. Só que qual é a diferença? É que a minha função g é a minha função f, né? Ó, quem é o meu g de y0? É o f de x0 e y0. Tá? O x está sempre fixo. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar z... Aliás, deixa eu colocar de outra cor agora. Vai ficar assim, z menos f de x0 e y0 igual... Essa derivada aqui é a derivada parcial de f em relação a y. Vezes y menos y0. Ou seja, essa daqui vai ser a nossa nova expressão para a equação da reta tangente. Isso quando eu estou fixando o meu x. Se eu fixo o x, ela vai ficar assim. E se eu fixar o y, como é que ela vai ficar, gente? Bom, se eu fixar o meu y, o que vai mudar é pouca coisa. Fixando y como sendo y0, o que vai mudar, ó, aqui vai ficar a mesma coisa, vai ficar z menos f de x0 e y0 igual, vai mudar só aqui. Porque se agora o meu y que está fixo, então quem está variando é o x. Então vai ficar derivada de f em relação a x aplicado no ponto y0, x0 e y0 vezes x menos x0. Pronto. Está aqui. Ah, professor, quer dizer então que para o mesmo ponto
eu vou ter duas retas tangentes? Sim, depende de como você está olhando. Porque para o mesmo ponto, você pode cortar o gráfico de maneira transversal, aqui, ao plano XZ, ou de maneira transversal ao plano YZ. Né? Você pode cortar de duas formas aqui o seu gráfico. E aí, para cada corte que você der, você pode ter uma função diferente, um gráfico diferente e uma equação da reta tangente diferente. Tudo bem. Por enquanto, estamos só na teoria. Na teoria, alguma pergunta? Então, a gente vai começar a visualizar as coisas e depois a gente vai começar a calcular. Aí você vai ver que não é tão complicado, na verdade, quando você chega nos cálculos. Antes, eu queria mostrar logo aqui no GeoGebra o que está acontecendo. Vamos voltar para cá. Digamos que você tem essa função. Essa função é o paraboloide. É a função que eu escolhi como exemplo para vocês. Aí, digamos que aqui eu vou fixar o x. Quando eu fixo o x, é como se eu estivesse fazendo um corte transversal aqui. Estou fazendo um corte no gráfico dessa forma. Quando eu faço o corte no gráfico, a interseção dele vai ser uma parábola. A interseção, vou até tirar aqui. A interseção dele vai ser justamente isso daqui, Tá? Então, você tinha um gráfico completo, você tinha uma superfície, eu fiz um corte nela. Quando eu fiz esse corte, a interseção foi essa curva aí que vocês estão vendo. Tá? Essa curva é uma curva do cálculo 1. E aí, nesse caso, se eu escolho um ponto para ela, escolher esse ponto, por exemplo, bem aqui, e calculo a minha derivada, que agora é a minha derivada parcial, a minha derivada vai ser o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. Então, perceba que na derivada parcial é como se eu estivesse reduzindo a minha função por uma função do cálculo 1 e depois aplicando tudo que eu sei do cálculo 1 nessa função. E aí fica algo, geometricamente, fica algo assim. Então, mas isso aqui já é interseção, né? Mas por trás disso, eu tenho essa função aqui, Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou calculando a reta tangente para esse ponto, só que na direção do eixo Y, que é o Y que está variando, e o meu x está fixo. Se eu mudar o valor de x, o que muda é o plano. O plano está deslocando. Se eu ficar deslocando o plano, aí perceba que a minha parábola vai mudando, né? Tá aqui. E aí vai deslocando aquele meu ponto e a minha reta tangente. Se eu escolher x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2 e assim por diante. E é isso, gente. Deu para entender o que é a derivada parcial? Aí tá, agora a gente vai... Vamos resolver exercício. Então, essa nossa aula é a aula 13. Estamos falando sobre derivadas parciais. Primeiro, eu mostrei para vocês uma ideia do que é a derivada parcial, que é a ideia justamente dessa seção transversal que corta o seu gráfico. Então, por exemplo, imagina que você tem essa função. Essa função é energia cinética, é a fórmula da energia cinética. Então, é mv² sobre 2. Né? V é o módulo da velocidade, m é a massa do corpo. Tanto a massa quanto a velocidade estou considerando como positivas. E aí vai ficar esse gráfico que vocês estão vendo. Para esse gráfico, eu posso fazer dois cortes diferentes. Eu posso fazer um corte na direção do eixo X, ou posso fazer um corte na direção do eixo Y. Então, por exemplo, nesse caso não é X e Y, né? É M e V. Então, por exemplo, o que acontece se nesse caso aqui eu fixo o V? Olha só, eu tenho duas variáveis, a variável massa e a variável velocidade. Se eu fixar a variável velocidade, essa minha função vai se comportar como que função? Ou seja, se você jogar um valor de um número para velocidade, essa função vai se comportar como que função, gente? Como uma reta, porque eu estou fixando a velocidade. Eu estou escolhendo um valor para a velocidade. E aí, nesse caso, se eu fixo a velocidade, é como se eu estivesse fazendo um corte, e perceba que nesse corte, a minha função vai se comportar como uma reta. Agora, se, volta para cá, eu fixo a minha massa, jogo um valor aqui para a massa, a minha função vai se comportar como? Como uma parábola, porque vai ficar v². Então, se eu fizer um corte nessa direção aqui,
Ou seja, se eu fixo V, eu tenho uma reta. Ó, tem essa reta aqui. Agora, se eu fixo a variável massa, é como se eu estivesse fazendo um corte nessa direção agora. E aí eu tenho uma parábola. Tá? Um pedaço de uma parábola. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Derivar parcialmente é fixar um valor e fazer o outro variar. Usar as regras para o outro. É isso que a gente vai fazer. Então, tá aqui, ó. Então, é o que a gente já fez. Então, a derivada aqui, nesse caso, em relação a x, seria esse limite. E está aqui as duas derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x e derivada parcial em relação a y. Bom, só nessa explicação já foi metade da aula. Né? Agora, a outra metade, vamos fazer exercícios. Então, olha só. Calcule as derivadas parciais no ponto 2, 3 dessa função. f de xy é igual a x² mais 2y. Bom, até agora a única forma que a gente sabe de calcular a derivada é pela definição, é pelo limite. Então é por ele que a gente vai fazer. Primeira questão. A minha função f de xy é igual a x² mais 2 vezes y. Ah, o ponto é o ponto 2, 3. Vamos lá, pessoal. Vamos calcular aqui. Ele quer que calcule as derivadas parciais. Por uma função de duas variáveis, só tenho duas derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x e em relação a y. Então, ó, se eu quiser calcular a derivada da minha função em relação a x, isso no ponto que ele me deu, ponto 2 e 3. Como é que vai ficar essa derivada, gente? Isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Gente, esse h eu vou somar com 2 ou com 3, nesse caso aí? O h eu vou somar com 2 ou com 3? Com 2. Por quê? Porque eu estou calculando a derivada parcial em relação a x. Quer dizer que é o x que está variando. Eu estou acrescentando em x o h. Então aqui vai ficar f de 2 mais h, e o y vai ficar só 3. Aí menos f aplicado no ponto 2, 3, dividido por h. Ah, professor, e agora? Como é que eu calculo isso daqui? Gente, você sabe calcular isso daqui. Quem é a minha função? Não é x² mais 2y? Então, eu vou aplicar esse ponto aqui nele, ó. 2 mais h. Então, onde tiver x, eu vou colocar 2 mais h. Onde tiver y, eu vou colocar 3. Então, vai ficar igual ao limite de... Ao invés de x², vai ficar 2 mais h ao quadrado. Aí mais 2 vezes y, mas aqui o y é 3. Então vai ficar 2 vezes 3. Pronto. Aí menos. Agora eu vou aplicar esse ponto aqui na função. Então vai ficar 2 ao quadrado. Então menos 2 ao quadrado. Deixa eu colocar um parênteses, né, por causa desse menos aqui. Aí mais 2 vezes 3. Ó, então, ó, perceba o seguinte. No final, quando você substitui os valores, eu só tenho a minha variável h aqui. Isso aqui é um limite do cálculo 1. Do jeito que você sabe fazer. Aí tá, o que dá para fazer aqui? Eu posso fazer esse produto, né? Então vai ficar 2 ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Aí aqui, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, mais, deixa eu fazer, né? O quadrado de 2 é 4. Então, o quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 4 vezes h, mais o quadrado do segundo, vai ficar h ao quadrado. Tá aqui. Aqui vai dar 6, então aqui mais 6. Aí aqui vai ficar menos 4 e menos 6. Dividido todo mundo por h. E agora? Vamos simplificar. Aqui eu tenho 4 menos 4. Aqui eu tenho mais 6 menos 6.
Então só sobrou esses dois aqui, ó. Vou colocar o h em evidência. Então vai ficar limite. Professor, poderia usar L'Hopital logo aqui? Poderia, mas não é legal, não é divertido. Então vamos colocar o h em evidência. H em evidência vai ficar 4 mais h dividido por h, quando h tende a zero. Tá aqui. Simplifico. Agora eu consigo calcular o limite, né? Quando h tende a zero, isso aqui vai para zero. Resposta, eu tenho aqui igual a 4. Então, a minha derivada parcial em relação a x no ponto 2, 3 é igual a 4. O que era de se esperar que ia dar uma constante, né? Porque a derivada parcial aplicada em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente. Então, para esse ponto aqui, ó, se eu fixo o meu y em 3, faço um corte no meu gráfico no plano y igual a 3 e calculo no ponto 2 aqui, o coeficiente angular da reta tangente, vai dar 4. Então, vai dar uma reta com uma inclinação, né, com uma tangente daquele ângulo igual a 4. Aí, dá para fazer o mesmo raciocínio, só que para a derivada parcial em relação a y. Então, ó, se eu quisesse agora, para a mesma função que aí me pede, calcular a derivada parcial de f em relação a y, como é que eu faço? Isso aplicado no ponto 2 e 3. Qual é a diferença? Vai ficar limite quando h tende a zero. Aí aqui, gente, a diferença é que quem está variando agora é o x ou y? É o y que está variando. Então, o h vai somar com y. Então, vai ficar f de 2 e aqui 3 mais h menos f de 2, 3 dividido por h. Lembrando que a minha função f de x, y é a função x ao quadrado mais 2 vezes y. Aí tá. Então, aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ficar limite de 2 ao quadrado. No lugar do y, eu vou colocar 3 mais h. Então, vai ficar mais 2 vezes 3 mais h. Aí, menos, agora eu aplico nesse ponto aqui. 2 ao quadrado mais 2 vezes 3. Dividido por h, quando h tende a zero. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Aí aqui vai dar 4. Aqui eu posso distribuir, vai ficar mais 6, mais 2 vezes h. Aqui vai ficar menos 4. Aqui vai ficar menos 6. Tudo isso aqui dividido por h. Posso simplificar esses dois. Posso simplificar esses dois. Aí o que restou aqui? Restou limite de 2 vezes h sobre h. Isso quando h tende a zero. Posso simplificar. Então, a minha derivada parcial no mesmo ponto em relação a y foi igual a 2. Então, olha só. No mesmo ponto, as derivadas parciais deram valores diferentes. Isso vai ser muito comum, né? Então, quer dizer que se você olhar na direção do eixo x, é como se a minha função ela estivesse variando nessa taxa aqui, ó, 4. Enquanto que na direção do eixo y, no mesmo ponto, a minha variação é 2. Então, é como se na direção x ela estivesse crescendo mais rápido, porque a taxa de variação dela é maior do que na direção y. Poderia acontecer várias possibilidades aqui, gente. Poderia ser que, em relação a x, a derivada parcial seja positiva, em relação a y seja negativa. Ou seja, na direção x ela está crescendo, na direção y ela está diminuindo. Pode acontecer de, na direção x, ser zero, e na direção y ser negativa. Quer dizer que em x ela não está variando, naquele ponto pelo menos, mas em y ela está decrescendo. Enfim, tem várias possibilidades, depende da função, depende do ponto que você escolher. Deu para entender, gente, como é que a gente fez aqui? Esses cálculos, gostaram? Limite, né, do cálculo 1 fica fácil. Tá, vamos ver a segunda questão.
Segundo exercício, ó, calcule as derivadas agora para esse ponto e a minha função é essa daí. Aí essa daí só vou fazer uma derivada parcial, a outra eu vou deixar para casa. Eu tenho a função g de xy igual a e elevado a y cosseno de x. O ponto é π e 0. Bom, vamos lá. Eu vou calcular a derivada parcial de g em relação a x. Isso no ponto π e 0. Então, isso aqui vai dar limite de h tendendo a 0. Aí aqui, ó, é em relação a x, né? Então vai ficar g de π mais h em y0. Aí menos g de π e 0 dividido por h. Aí tá, mas a minha função é essa daqui, ó. Então vai ficar igual ao limite. No lugar do x eu vou colocar π mais h. No lugar do y eu vou colocar 0. Então vai ficar e elevado a 0 cosseno de π mais h, tá aqui, menos, aí aqui, ó, no lugar do x eu coloco π, no lugar do y eu coloco 0. E elevado a 0 cosseno de π dividido por h, quando h tende a 0. Aí tá, gente, vamos lá. O e elevado a 0, você já sabe que é 1, né? A mesma coisa aqui, ó. E elevado a 0 é 1. E cosseno de π, você lembra que é menos 1. Tá? Então, esse menos 1, ó, com menos daqui, vai ficar mais 1. Tá? E para cá, eu vou usar aquela identidade. Ó, cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Tá? Se não me engano, é isso. Mas, de qualquer forma, vai dar isso daqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a 0. Aqui já deu 1, então aqui vai ficar cosseno de π vezes cosseno de h menos seno de π seno de h. Ó, aqui eu já disse que vai dar mais 1. Então aqui eu coloco mais 1 dividido por h. Gente, mas quanto é o seno de π? É 0. Seno de π é 0. Seno de π é 0. Cosseno de π, já falei que é menos 1. Então, aqui vai ficar igual ao limite quando h tende a 0. Bom, o que sobrou? Aqui eu tenho um positivo e aqui ficou menos cosseno de h. Menos cosseno de h. Dividido por h. Bom, se o h tender a 0, você vai perceber que aqui vai dar 1 menos 1, que é 0, sobre 0. Vai dar 0 sobre 0. Então, isso aqui é uma determinação. Você pode, tem duas formas. A mais legal seria você multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno h. Essa seria a mais legal. Porque aqui em cima ficaria 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. E você usaria o limite fundamental trigonométrico. Mas eu não vou fazer assim, porque eu sei que no final vocês vão perguntar, vão dizer, professor, posso usar L'Hopital? Pode. Então aqui, ó, deixa eu usar L'Hopital. Então eu vou derivar em cima, eu vou derivar embaixo. Então, igual, usando aqui L'Hopital. Aqui vai ficar limite. Bom, derivada de 1 é 0. Derivada do cosseno é menos seno, só que já tinha esse menos aqui, tá? Então vai ficar seno. Seno de h, quando h tende a 0. Aqui, derivado do h é 1. Então vai ficar seno de h sobre 1. E o h tende a 0. Seno de 0 é 0. Então, no final, a minha resposta é 0. Ó, então, nesse caso aqui, por exemplo, gente, para esse ponto, a derivada parcial em relação a x é 0. Quer dizer que na direção x, para esse ponto, essa função não está variando. É como se ela estivesse constante, estivesse parada. Enfim, vou deixar para casa, mas você pode fazer a derivada parcial em relação a y. Não vai ser difícil. No
final você também pode usar L'Hopital e você vai obter o valor. Bom, mas claro que agora vem a pergunta, professor, eu sempre vou ter que fazer por limite? A resposta é não. Assim, infelizmente, né? Eu sei que a melhor forma é por limite, mas não vai ser assim. Então, até aqui na derivada parcial, nós vamos usar regras de derivação. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aliás, bora até usar esse exemplo aqui. Digamos que eu quero calcular a derivada parcial em relação a y. Digamos que eu quero calcular em relação a y. Se eu quero calcular em relação a y, então quem é que vai estar fixo aqui? Quem vai estar fixo? É o x. Se eu quero calcular em relação a y, a derivada, então meu x está fixo. Nesse caso, o x está fixo em π. Então, ó, eu vou até fazer assim, desse outro jeito. Então você já vai ter até a resposta. Ó, se eu fixando x igual a π, nessa função aí, vai ficar g de π y, que vai ser igual a e elevado a y cosseno de π. Só que o cosseno de π, você já sabe que é menos 1. Então, essa função aqui vai ser menos e elevado a y, que é, na verdade, uma função que só depende de y. Vou chamar de função h. Você sabe derivar essa função aqui? Sabe. Qual é a derivada disso daqui, gente? Menos e elevado a y. Então, ó, se eu derivar esta função, vai ser menos e elevado a y. E se eu aplicar no ponto, olha só, se eu aplicar no ponto 0, vai ficar menos e elevado a 0, que é igual a menos 1, só que isso aqui nada mais é do que a derivada parcial de g em relação a y no ponto π e 0. Aqui foi muito mais rápido, mas o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu fixei o x e depois usei as regras de derivação somente para y. Foi isso que eu fiz. Então, na verdade, toda vez que você for calcular uma derivada parcial, se você já sabe que ela existe, o que a gente vai fazer é fingir que a variável x está fixa, fingir que ela é uma constante e eu vou aplicar as regras de derivação apenas na variável y. Ou eu vou fingir que a minha variável y é uma constante e aplicar as regras apenas na variável x. Então, na prática, é isso que a gente vai fazer. Aí você vai entender quando a gente for fazer aqui o exercício. Mas olha só. Então, aqui, para um ponto arbitrário, aqui no slide, tá aí, ó. Então, para um ponto arbitrário, meu limite vai ficar assim. Tudo bem, até que nada demais. Então, quando eu quero calcular a derivada em relação a x, perceba que o h vai estar somando com x. Quando eu quiser calcular em relação a y, o h vai estar somando com y. Essa que é a diferença. Então, ó, na prática, para eu calcular uma derivada em relação a x, eu vou considerar que y é uma constante e vou usar as regras de derivação apenas em relação a x. De forma análoga, se eu quero calcular a derivada em relação a y, eu vou considerar que o meu x é uma constante e eu vou aplicar as regras de derivação apenas em relação a y. Bom, vamos fazer esses 3 exercícios para a gente entender melhor como é que é isso daí. Esse exercício, ele basicamente vai definir como vocês vão calcular as derivadas parciais em 90% dos casos. Mas quem quiser calcular usando o limite, pode calcular, tá, gente? Vai ter vezes que só vai poder calcular usando o limite, mas ainda vai chegar nesse ponto. Bom, a minha função aqui, ó, 3x² mais 2 vezes y². Vamos lá. Aqui, eu quero calcular primeiro a derivada parcial de f em relação a x. Nesse caso aqui. Então, olha só, eu tenho esta função, 3x² mais 2y². Agora a gente vai calcular a derivada parcial em relação a x.
Gente, se eu estou calculando a minha derivada parcial em relação a x, então eu vou considerar que o y ele é uma constante. É isso que eu vou fazer. Então, ó, derivar essa função em relação a x seria derivar em relação a x esse polinômio aí, que é 3x² mais 2y ao cubo. Aí aqui, ó, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu derivar em relação a x, aqui o 3x² mais a derivada em relação a x de 2y ao cubo. Ó, eu estou derivando em relação a x, né? Então, como é que fica 3x², a derivada disso em relação a x? Regra de derivação, como é que fica? 6x. 6x. Gente, olha só, eu estou derivando em relação a x. Então, para mim, x é a única variável, o resto é constante. Então, eu estou fingindo que esse y aqui é uma constante. Então, 2 vezes uma constante ao cubo ainda é uma constante? É. Qual é a derivada de uma constante sozinha? É 0. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser 0, porque eu estou derivando em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, o y se comporta como uma constante. Derivada só da constante é 0. Então, resposta 6x. Acabou. Se você usasse aqui o cálculo por limites, ia dar o mesmo valor. No final, você ia eliminar o y, nesse caso, ia ficar 6x. Tá, agora vamos derivar. Vamos derivar em relação a y. Vamos derivar a minha função em relação a y. Então, você já sabe, né? Vai ficar derivada da soma, soma das derivadas. Então, eu vou derivar 3x², vou derivar em relação a y, mais eu vou derivar em relação a y a minha função 2y ao cubo. Gente, eu estou derivando em relação a y. Então, x para mim é uma constante. Então, qual vai ser a derivada de 3x² em relação a y? 0. Tá? Então, aqui é 0. E aqui, qual a derivada de 2y ao cubo em relação a y? 6y ao quadrado. Pronto. Acabou. Muito mais simples, né? Aplicando as regras de derivação. Bora fazer a segunda questão. Segunda questão, g de xy é igual a 5x² y² mais x y³ mais 4. Pronto, bora logo fazer aqui. Vamos derivar g em relação a x. Isso aqui é um polinômio, derivada da soma das derivadas. Então, vai ficar derivada em relação a x de 5x² y² mais derivada em relação a x de xy³ mais derivada em relação a x, 4. Bom, aqui, a derivada de uma constante, só ela, né, é 0. Tá, agora aqui, olha, gente, eu estou derivando em relação a x. Então, aqui o 5 é uma constante e o y² também é uma constante. Se eu quiser, eu posso aplicar aquela regra de derivação que fala que uma função vezes uma constante, quando você deriva, você pode pegar a constante e tirar da derivada, multiplicar pela derivada apenas da função. Então, por exemplo, poderia escrever isso assim, ó. Isso aqui é igual a 5y² vezes a derivada em relação a x de x², aí mais, aqui é a mesma coisa, estou derivando em relação a x. Então, y³ é constante, eu posso tirar a constante daqui. Vai ficar y³
vezes a derivada em relação a x da função x. Tá? Ah, professor, por que não deu zero? A derivada da constante não é zero? Se a constante estiver sozinha, a derivada é zero. Por exemplo, aqui lá do cálculo 1. Qual é a derivada de 5? É zero. Mas qual é a derivada de 5x? Aí é 5, né? Porque o 5 sai, você deriva só o x, que é 1, e fica assim. Aí, qual é a derivada de 5x²? Aí vai ficar 10x, né? É como se o 5 ficasse aqui, a derivada de x² é 2x, ficaria 10x. Então, o raciocínio é o mesmo. Então tá, bora ver como é que vai ficar aqui. Aí aqui, a derivada de x² é 4x². Derivada de x em relação a x é 1. Ó, isso aqui vai dar 1. Aí vai ficar, então, minha derivada em relação a x vai ser 5 vezes y². Aí vezes a derivada desse daqui, gente. Qual é a derivada dele? 4x². Mais, aqui eu já disse que é 1, então vai ficar só y². y². Aí pronto, aqui eu só posso multiplicar 5 com 4, vai dar 20 x² y² mais y³. Olha só, eu derivei em relação a x, mas não quer dizer que o meu y vai desaparecer, só porque ele se comporta como uma constante. Não quer dizer isso. Tanto que eu derivei aqui, ó, derivada parcial em relação a x, me deu essa função aqui, que depende ainda de x e de y. Então, toda derivada parcial também vai ser uma função. E essa função também vai depender de x e y. Então, uma coisa não vai eliminar a outra variável. Aí tá, vamos derivar agora em relação a y. Gente, vou fazendo mais rápido, conforme você vai entendendo aqui o raciocínio. Então, ó, vamos derivar agora em relação a y, essa função. Bom, aí que você já sabe, 5x² é uma constante, então vai ficar 5x². Qual é a derivada de y²? 2y, então vai ficar vezes 2y. Aí, mais x vezes, qual é a derivada de y³? 3y². E aqui a derivada é zero, né? Ó, já acabou. É isso daqui. Aí eu posso só multiplicar. Então vai ficar 10x² vezes y mais 3 vezes x vezes y². Ó, então, quando você já entendeu, já sai usando as regras de derivação de forma mais direta, você consegue fazer aqui em 2 passos. Por exemplo, a derivada de um polinômio. Até em um passo, né? Conforme você vai se acostumando com esse raciocínio. Alguma pergunta até aqui? Então, bora para o terceiro exercício. Terceiro exercício, eu tenho a minha função como sendo raiz quadrada de x² mais y². Bom, gente, nesse caso aqui, ó, eu vou derivar a minha função em relação a x. Então, nesse caso, eu vou ter que derivar essa raiz quadrada aqui todinha. Como é que eu vou fazer para essa daqui? Bom, se eu estou derivando em relação a x, então para mim o y é uma constante. Então imagina que fosse uma constante qualquer, por exemplo, imagina que fosse 2. Aí ficaria assim, ficaria derivada de raiz quadrada de x² mais 2². Você saberia fazer essa derivada aqui? Saberia, né? O que você aplicaria aqui de regra de derivação? Regra da cadeia, né? O que diz a regra da cadeia? Você vai derivar a função raiz quadrada. Qual é a derivada da função raiz quadrada? É
1 sobre 2 raiz quadrada vezes quem? A derivada do que está aqui dentro. Não é isso que você faria? Aí ficaria a derivada de x quadrado, derivada de x quadrado é 2x, derivada de 2 é 0. Ficaria isso daqui. É a mesma coisa, só que aqui eu estou olhando para y. Então, ó, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Então, pela regra da cadeia, vai ficar 1 sobre 2 a raiz quadrada, que é x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada em relação a x do que está aqui dentro, que é x quadrado mais y ao quadrado. Bom, gente, quando eu for derivar isso daqui em relação a x, quanto é a derivada de x quadrado? 2x. E qual é a derivada de y ao quadrado? É 0, que vai ficar a derivada disso mais a derivada disso. Então, ó, isso daqui vai ser... vou até fazer mais devagar isso daqui. Vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada. Aí, ó, olha só, vai ficar vezes... colocar até um colchete aqui, ó, vezes derivada em relação a x de x quadrado mais derivada em relação a x de y ao quadrado. Tá? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Só que aqui eu só tenho y ao quadrado. Só. Y é uma constante para mim. Então a derivada disso daqui é 0. E a derivada disso daqui é 2x. 2 vezes x. Então a minha derivada ela vai ser igual a esse 2 elimina com esse, vai ficar x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então essa que é a minha resposta. Tá? Agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Quando eu derivar em relação a y, é a mesma coisa. Ó. Eu vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Aí vezes a derivada em relação a y da função que estava aí dentro. Só que quando eu derivo em relação a y, isso aqui para mim é constante. Então eu já sei que isso aqui vai ser 0. E aqui vai ser 2y. Então isso aqui vai ser 2 vezes y dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Agora eu só simplifico. E a minha resposta vai ser y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Acabou. Ah, professor, então agora ficou muito mais fácil, né? Porque é só considerar... ficou muito mais fácil, realmente. Então, derivada parcial, na prática, em 90% dos casos, é isso que você vai fazer. Claro que os melhores casos são os outros 10%, né? Quando você não vai poder aplicar as regras de derivação, aí você vai ter que calcular a derivada pelo limite. Bom, até aqui nós só vimos funções de 2 variáveis. É natural que alguém pergunte, professor, e se for uma função de 3 variáveis, como é que eu vou fazer? Nesse caso, o raciocínio é o mesmo. Por exemplo, se você tem uma função que depende de x, y e z, e você quer calcular a derivada parcial da função em relação a x. Então, nesse caso, x é o único que está variando, e y e z vão ser consideradas constantes. Essa que é a ideia. Se eu quiser calcular a derivada em relação a z, então você só vai aplicar as regras de derivação para z. X e y vão ser constantes. Então, resumindo, eu tenho aqui. Então, pela definição, né? Aqui, as derivadas parciais, falando de limites, vão ser isso daí, para uma função de 3 variáveis. Perceba que aqui, derivando em relação a x, o meu h aparece na primeira coordenada. Derivando em relação a y, o h aparece na segunda coordenada. Em relação a z, ele aparece na terceira coordenada. Bom, aqui a gente não vai perder muito tempo, né? Vamos calcular aí apenas algumas derivadas. Não vou calcular todas, pelo menos para a segunda questão, vou calcular só uma.
Então, ó, na primeira, eu tenho f de x, y, z igual ao seno de x, y, z. Bora fazer essa daqui rapidinho. Bom, gente, eu quero derivar a minha função f em relação a x. Vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então vai ficar cosseno de x, y e z. Aí pela regra da cadeia, vezes a derivada em relação a x do que está aqui dentro, que é x, y e z. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de x, y e z. Ó, vamos ver como é esse produto aqui, como é a derivada dele em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, então y e z são constantes para mim. Então, eu posso tirar aqui da derivada. Vai ficar y vezes z. E eu posso derivar apenas o x. Só que a derivada de x em relação a x é 1. Então, no final, minha derivada vai ser y vezes z vezes o cosseno de x, y, z. Então, perceba que esse assunto ele não é difícil, mas claro que às vezes ele é um pouco trabalhoso dependendo da tua função, né? E aí você pode se atrapalhar pelas regras, mas aí, se você prestar atenção e tomar cuidado, aí você consegue tranquilamente. Tá, e vamos calcular agora aqui a derivada parcial em relação a y. Vou derivar o seno, que é cosseno, vai ficar cosseno de x, y, z, vezes a derivada parcial em relação a y da função x, y, z. Perceba que agora, ó, x e z que são constantes, eles que vão sair. Então, vai ficar igual a x vezes z cosseno de x, y e z. A derivada do y em relação a y é 1. Então, termina aqui. E para encerrar essa parte, derivada de f em relação a z, aqui eu já vou fazer bem direto. Derivada do seno é cosseno de x, y, z. Se eu for derivar o que está aqui dentro em relação a z, a derivada de z é 1, vai ficar só x, y. Então aqui, vezes x, y. Acabou. Então, calculei as minhas 3 derivadas parciais. Bora para a próxima questão. Na próxima questão, só vou calcular uma derivada parcial. As outras vocês podem fazer em casa, porque é a mesma coisa, mesmo raciocínio, não tem muito mistério. Aqui a minha função é x vezes y vezes z sobre x mais y mais z. Tá, vamos calcular aqui a derivada parcial. Como é uma função de 3 variáveis, eu tenho 3 derivadas parciais em relação a x, y e z. Só vou calcular uma agora. Qual vocês querem? X, y ou z? Z, tá. Então vamos calcular em relação a z. Então, ó, vou derivar g em relação a z. Só que agora, professor, porque eu tenho aqui uma divisão. Aí como é que vai ser? A derivada do quociente é o quociente das derivadas? Sim ou não? Não. Como é que você calcula a derivada de um quociente? Você aplica a regra do quociente. Vocês lembram da regra do quociente? Pois é, a gente vai usar agora a regra do quociente. Que diz, ó, pela regra do quociente vai ser a derivada do de cima, que é o de cima, é isso daqui, então vai ficar derivada em relação a z da função x, y e z, vezes o de baixo, sem derivar, vezes o de baixo, x mais y mais z. Aqui é menos ou mais? Menos. Menos o de cima, sem derivar, que é x, y, z, vezes a derivada do de baixo, ou seja, a derivada em relação a z do de baixo, que é x mais y mais z. O que está faltando aqui para a regra do quociente? Dividir por quem? Pelo denominador ao quadrado. Derivo nessa hora? Não, não derivo. Então, ó, dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, agora eu só tenho que calcular essa derivada aqui e essa derivada aqui. Ó, derivada disso daqui em relação a z, o x e y sai. Então, vai ficar x vezes y. E a derivada de z em relação a z é 1. Então, vai ficar só isso daqui mesmo.
Aí, x mais y mais z. Aí, menos. Aí, aqui eu tinha x, y, z. Aqui, gente, derivada disso daqui em relação a z. Vamos lá. Vai ficar a derivada de x. Qual é a derivada de x em relação a z? É 0. Mais derivada de y em relação a z, que é quanto? 0 também. Mais derivada de z em relação a z, é 1. Então, perceba que aqui vai zerar e aqui vai dar 1. Então, se vai dar 1, vai ficar só isso daqui mesmo. Dividido por x mais y mais z ao quadrado. Bom, eu poderia terminar aqui, mas eu posso melhorar mais alguma coisa. Ó. Perceba que eu posso pegar o xy e multiplicar com o z. Aí vai ficar assim a minha função. Então, vai ficar igual. Aí vai ficar aqui xy, aí vezes, ó, só quis multiplicar com z. Então, aqui dentro vai ficar x mais y. X mais y. E aqui fora vai ficar x, y e z. Aí, só que ainda tinha esse menos x, y e z. Dividido por x mais y mais z ao quadrado. Pronto. Tem uma coisa, é como se eu tivesse pegado isso aqui e distribuído. Só que no final eu juntei esses dois aqui de novo. Deixei só esse aqui fora. Por que eu fiz isso? Para simplificar. Ó, esse simplifica com esse. Resposta final vai ser x vezes y vezes x mais y dividido por x mais y mais z ao quadrado. Pronto. Então, depois que eu apliquei a regra do quociente, eu consegui resolver a minha derivada tranquilamente, mesmo que seja uma função de 3 variáveis. Bom, então, bora resolver pelo menos uma, antes da gente encerrar a aula, de coeficiente angular. Né? Então, ó, pelo menos eu já comentei com vocês a interpretação geométrica. Então, você já sabe que a derivada parcial é o coeficiente angular da reta tangente, que é o que está escrito aqui. Ó. Se você tem uma função derivável, aí você já sabe que corta pelo plano. Então, a derivada parcial de f em relação a x é o coeficiente angular da reta tangente a essa interseção. Isso num ponto AB e f de AB. Então, vamos fazer só um exercício disso aqui que a gente já comentou. Então, seja essa função aqui, determine a equação da reta tangente ao traço da superfície. Olha só, presta atenção. Quem é o plano e quem é o ponto? Tá? Quem é o plano? Porque isso aqui vai determinar qual é a derivada parcial que eu vou calcular. Se é a derivada parcial em relação a x ou em relação a y. Então, preste atenção. Bom, eu vou colocar aqui mesmo. Então, deixa eu colocar aqui, eu tenho uma função f de xy, ela é igual ao seno de x mais e elevado a y. Aí eu tenho o plano y0 e eu tenho o ponto x igual a 0. Gente, vamos lá. Olha para cá. Ele quer a equação da reta tangente dessa função no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Isso aqui faz diferença. Aliás, vou até escrever. Não escrevi ponto, escrevi ponto. Plano x igual a 0, ponto x igual a 0. Tem uma diferença entre eu escolher o plano aqui para y e o ponto para x. Nesse caso, quem é o valor que está fixo? Pelo menos de primeira, assim. Eu tenho a função, eu vou fazer o corte em relação a quê? Em relação a y, no caso, eu vou fazer o corte para y igual a 0 ou eu vou fazer o corte para x igual a 0? O que corta é o plano, né? Lembra, o que corta a tua função é o plano. Quem é o plano aqui? Quem é o plano? É o y igual a 0. Tá? Então, significa que inicialmente o y é que está fixo. Logo de primeira, assim, ele é o primeiro que eu vou fixar, é o y. Então, já que é o y que está fixo, eu vou calcular a derivada em relação a quem? Já que é o y que está fixo,
eu vou calcular a derivada parcial em relação a x. Muito bem. Então, ó, se o plano é y igual a zero, quando eu for calcular a equação da reta tangente, ela vai ficar assim, ela vai ficar z menos f de x0, y0 igual... Aí aqui vai entrar a derivada parcial de f em relação a x, porque eu fixei o meu y, aplicada no ponto, vezes x menos x0. É assim que vai funcionar. Então, perceba ó, que eu vou ter que calcular a derivada da função em relação a x. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu tenho essa função aqui. Qual é a derivada dela em relação a x? Qual é a derivada dela em relação a x, gente? Derivada dessa função em relação a x. Cosseno de x, né? Que vai ficar a derivada do seno é cosseno. Cosseno de x, derivada de e elevado a y em relação a x vai ser quanto? Zero. Porque y é constante. Tá? Então, essa que é a derivada em relação a x. Ora, agora se eu pegar essa derivada aqui e aplicar para y igual a zero, que foi o primeiro que eu fixei, e x igual a zero, quanto é que vai ficar esse valor aqui? Ó? Ou seja, eu quero aplicar minha derivada em relação a x no ponto 0, 0. Aí aqui vai ficar como? No lugar do x eu coloco zero. Vai ficar cosseno de zero, que é igual a 1. Tá? Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Vai ficar assim, ó, z menos f de 0, 0, porque o plano é y igual a zero, e o ponto que eu escolhi é x igual a zero também, então vai zerar aqui os dois, igual a derivada parcial de f em relação a x, no ponto 0, 0, vezes x menos 0. X menos 0. Aí tá, vamos calcular esse valor aqui, ó. Quem é o f de 0, 0? Eu só calculei a derivada parcial no ponto 0, 0, não calculei o f de 0, 0. Mas quem é o 0, 0? Joga 0 aqui, joga 0 aqui. Vai ficar seno de 0 mais e elevado a 0. Isso aqui vai dar 1, porque aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Então, aqui eu jogo 1, vai ficar z menos 1 igual. Essa derivada aqui eu já calculei, deu 1 também, 1, e aqui vezes x. Ou seja, qual é a equação da minha reta tangente? Vai ser z igual a x mais 1. Lembrando que eu estou considerando aqui que meu y é 0, tá, gente? Então, é essa aqui a equação da minha reta tangente. Tá? É isso que está acontecendo. Bom, se eu fosse fazer o gráfico dessa reta tangente, eu teria que fazer o gráfico para y igual a 0 nessa função aqui. Quando você faz y igual a 0, fica x de 0, que fica, nesse caso, seno de x mais 1. Então, quando eu pego o gráfico dessa função e faço um corte no y igual a 0, ela se comporta como uma função senoide deslocada uma unidade. Então, você ficaria mais ou menos assim, ó. Deslocado uma unidade. Você teria uma senoide mais ou menos assim, ó. Tá? Aí, vamos lá. Quando o x é 0 também, quando o x é 0, eu estou nesse ponto bem aqui, ó. Nesse ponto bem aqui. E nesse ponto passa uma reta tangente. Qual é a reta? Z igual a x mais 1. Porque não esquece que aqui é x e aqui é z. Então, estou passando uma reta bem aqui, ó. Então, essa daqui é a minha reta tangente. Então, eu pego o gráfico da minha função, faço um corte no y igual a 0, eu vou ter essa função senoide aqui, e para esse ponto aqui que eu escolhi, eu vou ter essa reta tangente, que é a reta x mais 1. Deu para entender? Muito bem. Então, deixa eu mostrar para vocês como é o gráfico da função, que eu acho que vai ficar até melhor. Aí a gente encerra com isso, tá bom? Pronto. Ó, vamos lá. Vou fazer aqui visualização 3D. Então, gente, olha o que a gente fez. A nossa função era a função seno de x mais e
elevado a y. Tá? Era isso daí, né? Tá. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa função. Seno de x mais e elevado a y. Nós fizemos um corte no plano y igual a 0. Tá aqui, ó. Fizemos um corte no plano y igual a 0. Com isso, deixa eu colocar aqui. Ah, não, eu errei aqui, né? Sem querer, eu joguei um 2 aqui, sem querer. É e elevado a y. Pronto, agora sim. Pronto, aí ó, eu fiz um corte no plano y igual a 0. Aí com isso eu vou ter uma interseção. Tá aqui, interseção. Plano e a superfície. Ó, tá aqui a minha interseção. Então a minha interseção é justamente a senoide que eu desenhei ali, ó. Então, você tem esse gráfico aqui. Eu faço um corte conforme esse plano. Quando eu faço esse corte, o que me resta é essa função aqui, é esse traço, ó. Isso daqui. Tá? Aí, para essa função, a gente descobriu que a reta tangente vai ser y igual a x mais 1. Só que nesse caso vai aparecer um plano, né? Porque eu ainda não estou fixando y igual a 0. Mas está aqui, não tem problema. Então, ó, olhando nesse sentido aqui, você tem a senoide e nesse ponto você tem essa reta tangente aqui, que foi a reta que nós desenhamos aqui no quadro. Bom, gente, então é isso. Na quarta-feira, a gente volta a falar de derivadas parciais. A gente vai definir mais algumas coisas. E assim, a partir de hoje, a gente vai ter acho que mais 8 aulas só de derivada. Para você ver como esse assunto ele é muito rico de aplicação. Mas claro que a aula de hoje foi a base de tudo. Então, se você não entendeu, tente revisar. Qualquer coisa você pode me perguntar, pode perguntar para os monitores, pode ir no plantão, mas aproveite esses recursos que você tem. É isso, até quarta-feira. Obrigado pela presença.